Olha, em meio à luta de combate contra o coronavírus, 2 medicamentos têm ganhado destaque: a cloroquina e a hidroxicloroquina, as velhas conhecidas da medicina no tratamento de algumas doenças. Ela chegou a ser, inclusive, citada pelo presidente norte-americano como alternativa no combate à pandemia. Mas será que essas medicações seriam, de fato, a cura da doença? Como é que o professor aqui já está aqui com a gente, já o professor médico reumatologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Odilei Monticielo, que nos ajuda agora a entender sobre essa medicação e suas aplicações. Boa tarde, doutor. Um privilégio poder tê-lo aqui com a gente. Infelizmente, ainda não tem as comprovações necessárias para esses medicamentos. Eu fiz um estudo sobre isso. Alguns pacientes melhoram, mas não se sabe se melhoraram porque tomaram a medicação ou se já iriam melhorar mesmo assim. Eles pioram, né? Então, qual é a sua indicação? Realmente é viável o uso dessa medicação? De novo, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, boa tarde, né? Agradecer o convite mais uma vez para estar aqui, prestando esclarecimentos, né, que são muito pertinentes nesse momento de grande preocupação mundial. Haja visto que a gente está diante de uma situação até então inusitada e nunca vivida por nenhum de nós. Não tenha dúvida. Uma situação onde mais de 4 bilhões de pessoas no mundo encontram-se em algum regime de isolamento é realmente uma situação a ser muito considerada e pensada. Ao mesmo tempo, se cria um cenário muito ansiogênico, né? As pessoas têm muita ansiedade em todos os setores, nós da área da saúde, vocês, eu há pouco percebi aqui, né, a correria que é de informações, a cada minuto surgem novas informações e a gente também vive nesse cenário, né? A todo minuto um artigo novo é submetido, né? Novos dados surgem numa tentativa de buscar um melhor tratamento e um melhor desfecho para esses pacientes. Doutor, a gente tem aqui uma dúvida. Cloroquina ou hidróxido de cloroquina, qual é a diferença entre as duas? Eu sei que uma delas é usada na doença de Chagas, enfim. Qual é a diferença dela? Até para que o nosso telespectador possa entender. Tá. Primeiro, acho que o telespectador tem que entender por que um reumatologista está aqui falando de infecção viral, né? Eu acho que a reumatologia ganhou destaque nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Haja visto a questão da hidroxicloroquina e da cloroquina e da hidroxicloroquina que foram utilizadas, né? E foram também publicadas em alguns ensaios, alguns trabalhos científicos mostrando eficácia duvidosa, né, no tratamento do Covid. Bem, nós, reumatologistas, somos muito habituados a essas medicações. Opa! A cloroquina e a hidroxicloroquina são drogas âncoras que a gente utiliza em várias doenças da nossa área. Por exemplo, lúpus. Lúpus é uma doença que é quase sine qua non, assim. O paciente fez diagnóstico, utiliza a medicação. Já começa a medicação. Né? A cloroquina e a hidroxicloroquina são moléculas muito parecidas. Sim. Né? O que diferencia elas é uma pequena alteração do arranjo estrutural. Né? A cloroquina é uma droga um pouco mais antiga, desde 1939 tem sido usado por algumas indicações, e a hidroxicloroquina da metade do século passado até então. A primeira indicação foi, então, o tratamento da malária. Por isso que essas drogas são conhecidas como antimaláricos. Opa! E, na sequência, então, se descobriu, né, a eficácia dessas medicações em promover alterações no nosso sistema imunológico, no sentido de regulá-lo, né? Então, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina... Eles reforçam a imunidade, é isso que você está falando? Quando ingeridas, né? Então, elas têm uma absorção muito boa, elas têm um depósito, então são drogas ditas de depósito. Para te ter uma ideia, a meia-vida é de cerca de 50 dias. Então, se eu parar de tomar hidroxicloroquina hoje, eu vou ter efeito desse remédio ao longo de muito tempo ainda. Opa! E elas atuam dentro de organelas celulares, conhecidas como lisossomas. Sim, né? E essas ficam dentro das células. Isso, e o lisossoma é importante na estruturação da resposta imune inata.
né? Então, por isso que a hidroxicloroquina e a cloroquina são tão importantes nas nossas doenças. Então, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, né? Uma síndrome que dá olho seco, boca seca. Sim. Na própria osteoartrite, algumas evidências fracas, mas a gente usa em alguns casos, né? Síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Então, é uma droga que a gente está muito acostumado a usar por esse efeito imunomodulador. Ele modifica a resposta inflamatória. Chega um pouquinho para cá, doutor, porque Sim. o Bives vai mostrar agora na tela. Nós temos já o nosso telespectador participando já com informações, questionando aí. O senhor vai respondendo ao vivo aqui. Bives. Bom, quem manda essa pergunta para o 99588-2374 é a Valentina. Muito obrigado pela participação, Valentina. Ela pergunta o seguinte: doutora Odilei, quem tem lúpus deve ter maiores cuidados em virtude do coronavírus? Continuo tomando a medicação? Pergunta a Valentina. E depois eu tenho uma pergunta para quem não tem essas enfermidades. Qual o risco que essas pessoas, ao se automedicarem, a gente viu uma corrida muito grande de algumas pessoas que nem sabiam se tinham coronavírus e nem tinham nenhum tipo dessa enfermidade, como, por exemplo, o lúpus. Qual o risco que essas pessoas correm em, não tendo o caso da Valentina, se automedicarem? Sim, em relação à pergunta, é uma pergunta muito pertinente, né? E a gente tem estudado muito, tem mantido muito próximo nossa relação com os pacientes para poder fornecer para eles a melhor informação, a informação correta, a informação que cientificamente tem um bom embasamento. Então, no caso do lúpus, é uma doença que, na medida em que o paciente começa a usar imunossupressores para controlar a atividade inflamatória da doença, essa pessoa ela começa a ter um maior risco de complicações quando em vigência de uma infecção. Especificamente, falando do coronavírus, ele é muito novo, né? A gente convive com esse vírus, né, há pelo menos 4 meses, né? Pelo menos tendo infecção em humanos, né? Essa forma de vírus, o Covid-19. Então, a gente não tem esse dado para dizer, quem tem lúpus, só pelo fato de ter lúpus, tem um maior risco de complicação em vigência de uma infecção por coronavírus? Não, a gente não tem esse dado. Mas a gente infere que sim, especialmente naqueles pacientes que tiverem lúpus e que tiverem dano, por exemplo, tiverem comprometimento cardíaco, comprometimento pulmonar, né? Então, são pacientes que, nesse caso, têm um maior risco de desenvolver a doença. E uma mensagem que tem que ficar importante é manter a hidroxicloroquina sempre no tratamento da doença e não suspender mesmo em vigência do Covid. E não é porque está usando a hidroxicloroquina ou mesmo a cloroquina que vai estar imune à infecção pelo Covid. Ela precisa manter todos os cuidados que vocês aqui já estão até carecas, né, de ficar divulgando para as pessoas se cuidarem, né? Não, a gente fica aqui até preocupado, principalmente porque as pessoas estão tendo uma corrida às farmácias para comprar esse medicamento, deixando pessoas que têm esse tratamento no seu cotidiano sem medicamentos. Então não faça isso, não há comprovação ainda que ele é eficaz, né, doutor? Essa história da hidroxicloroquina em relação a infecções, ela não é de agora. Ela já foi testada em outras infecções virais e parece que in vitro, então estudos não em seres humanos, estudos em bancada, ela teria um efeito, né, de diminuir a capacidade de replicação viral. Isso não é comprovado em seres humanos ainda, né? Existem alguns estudos, principalmente se fala do estudo francês, que aqui a gente já está também bastante acostumado de falar desse artigo, né? É um estudo muito problemático, não foi um estudo bem desenhado, né? E os desfechos também são muito questionáveis, né? Então, esse estudo levantou a possibilidade de que o antimalárico poderia ter um efeito benéfico, né, no tratamento da Covid-19, da infecção por Covid-19, e essa informação ela foi mal usada, entendeu? Na medida em que várias autoridades se usaram dessa informação para divulgar uma mensagem positiva para as pessoas no meio de uma pandemia onde, atualmente, até onde eu sei, né, e eu de manhã participei de um grande round lá do Hospital de Clínicas, não existe nada comprovadamente eficaz que pelo menos a ciência tenha demonstrado até então. Doutora Odilei, além de atrapalhar a vida de outras pessoas que necessitam dessa medicação, existe algum risco nessa automedicação? Claro que existe. A hidroxicloroquina a gente utiliza, né? A gente tem muita experiência assim, no uso e a gente até não vê tanta complicação. Por quê? Porque a gente trata um número pequeno de pacientes, né? Se a gente for ver prevalência de lúpus, é uma doença rara.
artrite reumatoide, 0,5% ou 1%. Então, não são doenças tão comuns assim e a gente utiliza em algumas situações. No lúpus, a gente acaba utilizando em praticamente todos os pacientes, mas na artrite reumatoide são somente alguns perfis de pacientes que utilizam. Então, a gente acaba não vendo tantas complicações. Agora, se a gente for usar essa medicação em todo mundo, a gente vai ver complicações. Complicações como reações cutâneas, que podem ser reações cutâneas desde leves, eritemas, até reações cutâneas graves. Olha, tá aí, olha a informação do doutor, hein? Implicações em distúrbios de ritmo cardíaco, tem essa descrição. Então, é uma droga que interage, por exemplo, com digitais, interagem com medicamentos antihipertensivos. Então, se a gente não cuidar e não souber para qual perfil de paciente a gente está prescrevendo, certamente a gente vai ter problemas. Outros problemas agudos, ou seja, no curto prazo do uso da hidroxicloroquina, pode dar náusea, diarreia, né, sintomas gastrointestinais. Sim. Né? O problema da toxicidade retiniana e do escurecimento da pele, na fase aguda até a gente não vê tanto, a gente vê ao longo do tratamento por muitos anos. Então não é o caso aqui que a gente está discutindo. Mas essa corrida das pessoas às farmácias para se automedicarem realmente preocupa bastante. Porque certamente a gente vai começar a ver para-efeitos dessa E medicação. está tirando o medicamento de quem tem esse uso. Sem contar que prestam desserviço, porque vários pacientes que precisam dessa medicação para controlar a sua doença, lúpicas, artríticas, pacientes com outras doenças da área da reumatologia, ficaram desassistidas, ficaram sem tratamento. Falta na farmácia. E o que acontece? Na medida em que falta medicação, a doença pode, ao longo de alguns dias, semanas ou mesmo meses, porque, como eu disse, é uma droga de depósito. Então, se eu parar de tomar hoje, a minha doença não vai voltar amanhã. Sim. Mas, na medida em que eu ficar sem tomar essa medicação ao longo de algumas semanas, a doença vai voltar. E aí a gente tem dados que mostram que doença ativa, né, lúpus ativo, artrite ativa, vai precisar tomar mais corticoide. Sim. E aí sim nós vamos estar colocando esses pacientes no grupo de risco para complicações quando ela se expor ao Covid-19. O Bives tem uma informação, vai trazer mais um... eu tenho um convidado, Bogado. Bogado, doutora Odilei e telespectadores, a gente tem mais um convidado. Com a gente, o presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, doutor Alexandre Schwarzbold, que também nos ajuda a entender mais sobre a escalada de casos da pandemia e quais seriam as medidas mais eficazes para conter o avanço do novo coronavírus. Boa noite, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. À disposição de todos. É um prazer nos reencontrá-los aí. Muito bem. A gente está falando agora, doutor, junto com o doutor Odilei, sobre a cloroquina. E a gente está tentando entender os efeitos da cloroquina, se eles realmente podem ajudar no combate ao novo coronavírus e também a importância da gente entender que cada substância deve ser indicada pelo médico, nada de automedicação. O senhor pode falar a respeito da cloroquina especificamente? Então, vamos lá. Eu primeiro dizer que eu acompanhei um pouquinho do final da fala do doutor Odilei, vai meu abraço, Odilei, meus colegas de departamento. Ele estava correto, eu acho que vai na mesma linha da sua interpretação e colocação. Nós não temos nenhum embasamento científico, nenhum estudo clínico consistente neste momento para já recomendar a cloroquina como um uso, digamos assim, de rotina no tratamento do coronavírus. Ele é objeto, já foi na China, nos Estados Unidos e foi conosco já. Eu tive a oportunidade de participar com colegas de Manaus de um levantamento comparativo de dose da cloroquina, um estudo que nós submetemos à publicação agora e que se mostrou inclusive o impacto da dose que se usou na China. Uma dose que se revelou muito alta para muitos dos pacientes, ao ponto que interrompemos por enquanto o estudo para reavaliar essa questão de dose. E mesmo neste, não houve nenhuma evidência de uso recomendado para se dizer para as pessoas usem porque funciona. Ouvi o doutor Odilei comentar o que é absolutamente consonante com o meu pensamento e dos colegas, de que existe muito estudo in vitro e a cloroquina, particularmente, é um composto já usado e testado in vitro para outros vírus, inclusive, e em infecções passadas, inclusive o vírus Ebola. Em todos eles, na verdade, in vitro tinha uma apresentação de boas respostas e inibição de crescimento do vírus. Mas em nenhum dos estudos in vivo nas pessoas funcionou. Nós tememos que isso aconteça também no momento atual com a infecção do coronavírus. Mas ele é objeto de investigação, tanto no país quanto no resto do mundo,
e existem alguns estudos em andamento, para que a gente, de modo controlado, consiga evidenciar se tem realmente impacto a cloroquina e o derivado da cloroquina, que é a hidroxicloroquina, se realmente tem impacto clínico, mas não é o dado que temos atualmente, né? Excelente, excelente. Eu gostaria de dar um boa tarde para ele, um abraço, porque ele lhe mandou e ele não estava ouvindo, doutor Alexandre, agora ele está lhe ouvindo. Oi, Alexandre. Um grande abraço de Odilei, um ex-colega de departamento, colega muito qualificado, acho que vocês estão muito bem indicados aí na posição de consultoria. Alexandre, bom te ver. Pena que numa situação de pandemia, né? Poderia ser uma situação melhor, mas é muito bom estar aqui contigo, podendo compartilhar e trazer informações relevantes aí para a sociedade, para contrapor um pouco esse tsunami de falsas informações que poluem o WhatsApp, poluem o Facebook, poluem as redes sociais. É impressionante. Sobre isso, doutores, Perfeito. Aqui a gente tem uma questão do Jorge Miranda, lá de Nova Santa Rita. Muito obrigado pela audiência, Jorge. A dúvida persiste. Por exemplo, ele pergunta se ele gostaria de saber se qualquer pessoa pode tomar a cloroquina. A pergunta veio pelo WhatsApp, 995882374. Você pode mandar pra gente, que nem o Jorge Miranda. Ele pergunta se qualquer pessoa pode tomar a cloroquina, qualquer idade. Não é qualquer pessoa que pode tomar a cloroquina. A gente precisa ter primeiro uma indicação médica para fazer o paciente correr o risco de tomar o remédio, ter um benefício e não ter um malefício. Por exemplo, pacientes com insuficiência renal. A gente tem um acúmulo da cloroquina e um aumento da toxicidade. Pacientes com doença ocular crônica, com perda visual, o uso a longo prazo da hidroxicloroquina pode trazer, complicações adicionais. Pacientes com doenças cardíacas, a gente tem que ter um cuidado muito maior, especialmente aqueles pacientes polifarmácia, que usam vários antipertensivos, medicamentos para insuficiência cardíaca, Esse paciente tem um risco adicional, se for usar uma medicação assim, ainda mais se não tiver uma indicação médica. E, como eu falei, é uma medicação que pode desencadear reações alérgicas cutâneas, e eu já tive o desprazer de ter alguns casos, de situações muito graves, inclusive com necessidade de internação. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E nas populações de mais idade, a tendência da toxicidade ela é maior. Não tenha dúvida. Obrigado, doutor Odilei. Vamos agora, eu tenho uma pergunta para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, a gente está vendo uma campanha, de uma forma geral, para o uso da máscara, Então, a gente está falando, o senhor como infectologista pode nos esclarecer. Essa máscara, se você começa a falar, ela dura, pelo que eu entendi na Secretaria de Saúde, 2 horas é o limite para ela, você tem que trocar por uma outra máscara. E ela realmente evita o contágio de fora para dentro ou é mais para a pessoa usar e não repassar o vírus para outras pessoas? Perfeito. A máscara é importante que a gente comece dizendo, ela é historicamente na sua origem, um objeto ele é um equipamento, como a gente bem descreve, um equipamento de proteção individual do profissional de saúde, do profissional que está habituado a utilizá-lo no contexto certo e de maneira correta, o seu uso. Então, a máscara de uso comunitário e disseminado durante o período pandêmico, isso acontece desde as primeiras pandemias do século XX, como a da gripe espanhola, e ela precisa ser muito bem recomendada a seu uso, e o que é muito difícil no contexto pandêmico quando a gente não tem dado mostrando evidência. Então, eu diria que as máscaras de uso hospitalar, aqui eu vou começar pela mais simples, que é a máscara cirúrgica, e a gente também popularmente chama de máscara comum, que até então era muito vendida em farmácia, não só no meio hospitalar, por grandes fornecedores. Ela hoje é fundamental que ela seja restrita aos profissionais que trabalham dentro do ambiente hospitalar e de unidade de saúde. Agora, as máscaras comunitárias, que o próprio Ministério da Saúde recomendou recentemente como uma estratégia adicional para tentar conter uma cadeia de transmissão na sociedade, esta máscara, embora ela não tenha evidência na literatura, existem alguns indícios de redução pequena da aerolização, como a gente chama. Ou seja, no momento que uma pessoa portadora ela emite gotículas muito intensamente através de um espirro, por exemplo, é possível que este vírus, na atualidade, o coronavírus, ele tenha uma emissão muito próxima de aerosol, como é o caso da tuberculose, por exemplo. Ou seja, ela pode durar no ar um pouco mais tempo. E, nesse sentido, a barreira mecânica, primeira criada por uma máscara no portador de sintoma, ela pode ajudar um pouco nessa cadeia a ser reduzida e diminuir um pouco a aerolização.
Agora, eu diria que a gente tem mais evidência para dizer que ela tem um efeito de um pouco controlador da ansiedade e um pouco ele freia no meio da comunidade a abordagem muito próxima de uma pessoa a outra. Sim. Então, se você vê alguém de máscara, já você não se aproxima tanto. Sim. E, nesse sentido, ajuda naquilo que é uma estratégia importante, que é o distanciamento. O distanciamento não só na comunidade inteira, social, Sim. mas esse distanciamento individual e metragem, né? É porque, doutor Alexandre, até a gente tem uma pergunta da Nara Evaristo, já Exatamente. vamos responder. Mas, doutor, nós temos a questão, eu vi vários vídeos, doutor Alexandre, em que as pessoas borrifam vapores de água ali com cores para se identificar de fora para dentro. E há essa penetração, principalmente para os olhos, enfim. Então, ela praticamente, o uso dela é importante para aqueles que estão efetivamente com sintomas, né? Porque para quem não tem sintomas, pode apenas apresentar muita umidade na boca, né? Perfeito, exatamente isso. Na verdade, a grande indicação, e a gente estima, embora uma redução muito pequena, uma possibilidade de contribuição na barreira, é para quem apresenta sintoma, é o potencial transmissor. E vocês já devem ter bastante contato com a informação de que há uma estimativa muito forte, publicada a partir de um relato alemão, de transmissão, mesmo no período de poucos sintomas, ou em 30% das situações, 40%, uma transmissão de alguém até assintomático. Então, esta pessoa é que seria, com a barreira de uma máscara bem feita, mais comunitária, talvez essa pessoa a gente contribuiria muito à estratégia da máscara. Mas para as outras pessoas, não teria. Se a gente está diante de alguém transmissor e essa pessoa acaba tendo emissão de gotículas contaminadas, pouco provável que a nossa máscara contribua. Não tenha dúvida, porque o prefeito de Voti, nós entrevistamos ele aqui ao vivo ontem, né, Bives? E ele avisou, nós vamos aqui, toda a população agora é obrigada a usar máscara. Não sei se vai ser eficaz. Mas, enfim, doutor, tem uma pergunta para o senhor, para uma telespectadora, o Bives vai ler agora para o senhor, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, a pergunta vem pelo facebook.com/ubratv. A Nara Evaristo. Bom, a gente está na proximidade agora do inverno, as temperaturas já estão baixando e a gente tem as questões, por exemplo, relativas ao resfriado, gripe e alergias também. A dúvida dela é a respeito de pacientes alérgicos. Ela pergunta quais indicações, quais outros medicamentos seriam indicados no caso do Covid. Existem relações específicas para cada situação, doutor? Então, a pergunta, Nara, é muito pertinente, porque não só nós estamos entrando no período de frio, e sabemos bem nós no Rio Grande do Sul, na região sul do país, mas, sobretudo, porque nós temos um componente de alergia em muitas pessoas na sociedade. E a alergia é um processo completamente diferente, mas o processo inflamatório causado, por exemplo, na rinite alérgica, né? Quando a gente tem um processo inflamatório nos seios de face, seja de causa viral, né? Ou uma rinite na mucosa nasal, esse processo inflamatório, ele facilita um pouco e predispõe a colonização por vírus respiratórios, como o coronavírus, mas também por outros vírus, como o rinovírus, enfim. Então, esse processo de controle de uma rinite alérgica, de um processo alérgico, é fundamental também como estratégia preventiva. Isso deve estar muito associado com alimentação adequada, com horas de sono adequada e pela possibilidade, embora agora o isolamento social mais difícil, da manutenção do bem-estar físico completo, do tipo exercícios físicos, né? Eu acho que essas são situações que permitem já ter um ambiente de resposta imune favorável às pessoas. Mas não existe, assim como não existe nenhum tratamento específico para tratar o coronavírus ainda, são todos sob investigação, não existe nenhuma estratégia para melhorar a imunidade do ponto de vista farmacológico. Não existe, isso faz parte do grupo de fake news, porque nós não temos evidência científica para recomendar alguém usar um determinado fármaco ou uma determinada solução ou uma determinada, enfim, solução caseira, né? Sim, vinagre. Para que melhore a imunidade da pessoa. Isso não é recomendado. A recomendação é uma boa alimentação, uma boa condição geral de saúde. Obrigado, doutor Alexandre, ao vivo com a gente aqui. Obrigado, a Nara Evaristo, que é lá de Gravataí. Obrigado pela participação.
Bives, tem mais perguntas? Eu só agradecer e deixar algumas dicas aqui para os nossos telespectadores. A Alessandra de Canoas pergunta sobre o número de testes. Nós vamos falar sobre, por exemplo, o TeleSUS ainda nessa edição. Se der tempo, a gente vai mostrar para você aí de casa sobre testagem. A mesma pergunta vem também do nosso querido amigo Leandro Nascimento de Viamão, que também pergunta sobre distribuição e testagem. E ele fala sobre sintomas, quem tem sintomas se deve consultar ou não. A gente vai falar do TeleSUS já para você não sair de casa e poder ter essas informações pelo Ministério da Saúde. E para fechar, doutor, tem uma rapidamente aqui pro doutor Odirley. Tem o lúpus, devo procurar meu médico para conversar sobre o Covid? Pergunta a Marcela. Mais uma pergunta muito pertinente, né? Há 2 semanas a gente participou de uma reunião virtual, que agora as reuniões são todas virtuais, né? Com colegas americanos, eles estavam falando da experiência deles, né? Da questão do lúpus. Lá também eles estão vivendo a falta da hidroxicloroquina, porque também teve essa corrida, né? E uma das mensagens finais é: mantenha a proximidade com o seu paciente, mantenha a proximidade com o seu médico, porque ninguém melhor para orientar um paciente do que o seu próprio médico. Perfeito. Né? Tirar as dúvidas, se eu estou ou não estou no grupo de risco, se eu preciso suspender alguma medicação quando eu tiver contato com Covid, se eu preciso suspender a imunossupressão se eu desenvolver sintomas, né? O que fazer? Não é se isolar do médico, né? Você tem que se isolar do convívio social, mas do médico jamais, né, doutor Odirley? Tanto que a gente está vivendo... Tenho conversado com inúmeros colegas, a gente está vivendo um momento da medicina de uma transição rápida, que talvez aconteceria em 5 ou 10 anos, mas a gente está começando a consultar, a atender os pacientes virtualmente. Seja por telefone, sim, seja por WhatsApp, seja por alguma plataforma, né? Porque hoje nós estamos vivendo essa situação, onde o isolamento social impera, né? Mas a gente também não pode deixar o paciente desassistido. Perfeito, doutor Odirley. Doutor Alexandre, eu tenho mais uma pergunta. Agora, nosso repórter entrou ao vivo lá do Palácio Piratini e o governador passou um decreto, né, que libera as cidades do interior, com exceção da região metropolitana de Porto Alegre e região metropolitana de Caxias. Na sua opinião, é uma decisão acertada? Porque tem cidades que realmente não foram afetadas ainda. O senhor acha que é uma decisão acertada do governo do estado? Porque a preocupação é: nós vamos morrer de Covid ou vamos morrer de fome? A economia não pode parar, né? Então, eu como presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, a gente vem dialogando muito internamente sobre possíveis medidas de redução da contenção social e, inclusive, lançamos uma nota na semana que passou, nesse sentido, fazendo uma expressiva defesa com base científica no isolamento social. E não nos parece correto e não nos parece embasado cientificamente digamos, o relaxamento das medidas de isolamento social, nem mesmo nas cidades que supostamente não tenham casos confirmados. Por que nós dizemos isso? Primeiro, porque nós temos tido a experiência do resto do mundo, e particularmente dos Estados Unidos, onde tem sido mostrado nos Estados Unidos a interiorização brutal da infecção e da transmissão do coronavírus em cidades que, obviamente, não tinham medidas de contenção, como tem as grandes, Nova York, enfim, e provavelmente porque é uma migração importante de muitas pessoas para áreas não afetadas. E quando provavelmente o relaxamento é muito grande. Isto é, essa dificuldade de barreira geográfica não existe quando uma cidade limítrofe ela não tem restrição. Isso talvez funcionasse se tivesse restrição de movimento de alguma região para outra, que tivesse uma fiscalização de entrada. Mas isso não é o caso. Então, isso é bem possível que se permanecer uma decisão, digamos assim, contínua no sentido de abertura para cidades menores, essas cidades vão passar a ser afetadas. O que é importante para tomar decisão desse tipo é que a gente tenha parâmetros claros de que a gente está terminando uma curva epidêmica, quando na verdade nós nem a começamos ainda. Então é um padrão muito perigoso. Eu entendo muito bem a pressão econômica e social e eu acho que aí é uma discussão que não cabe nós como médicos, mas é fundamental que o Estado respondesse para isso, particularmente para os pequenos e médios, né? Sim. Enfim, então nós achamos uma medida muito perigosa e no sentido que não é estranho se daqui a pouco vão ter que fechar outras regiões, né?
Não tenha dúvida, até porque o inverno está chegando e isso pode trazer grandes danos. Bives. Bom, eu quero primeiro agradecer a presença do doutor Alexandre, presença virtual. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Alexandre. Seja sempre bem-vindo ao programa e uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.